meu amado. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, sua voz, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Diga. Então grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Meus irmãos, com muita alegria em minha alma, eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da nossa convenção geral, sua distinta esposa, irmã Wanda, saúdo-vos muito respeitosamente no Senhor. Pastor Antônio José, presidente da igreja aqui em Fortaleza, sua distinta esposa, saúdo-vos com alegria no Senhor Jesus. A diretoria da convenção nesse estado, todos os membros desta diretoria e comissões, senhores presidentes das convenções aqui presentes e ou representadas, pastor José Antônio dos Santos, presidente da nossa Umadene, demais autoridades, ministros de Deus, igreja amada, estamos felizes. E hoje à tarde eu estava refletindo quão bem-aventurada é a minha geração. Nós somos a geração do centenário, a geração onde, não obstante todas as perseguições, lutas e embates pelas quais passamos, acreditem, o caminho já foi aberto. Houveram pioneiros que arrancaram troncos, que arrancaram tocos, que abriram rochas, que fizeram estradas, para que nós estivéssemos aqui, nesta noite, celebrando o nome do Senhor Jesus. A Ele glória pela vida destes homens e mulheres que se prestaram a honrar o nome do Deus de Jacó. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 2. Diz o texto assim: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, pelo que conhecemos que já é a última hora. Meditando neste texto, e a sensação que eu tive é que João estava recebendo de Deus uma visão do tempo. Parece-me que João saiu da dimensão de tempo na qual ele estava e de alguma forma ele vislumbrou, ele visualizou algo que vai além da simples compreensão do tic-tac de um relógio, para então dizer que estamos na última hora. O apóstolo João,
Todos nós sabemos que ele passou a ser conhecido como o apóstolo do amor. Seu carinho para com os novos convertidos na fé cristã vai se tornando notório ao longo dos seus textos, sempre iniciados com a carinhosa expressão filhinhos. Mas nestas 3 cartas, epístolas, missivas que João elabora, ele está assumindo a função, a missão de exegeta, de apologeta, e trazendo uma defesa da fé cristã diante do surgimento de heresias e falsas doutrinas que começavam a assaltar a igreja do seu tempo. O gnosticismo estava sendo difundido e negava a encarnação de Cristo, quando não, defendia apenas uma encarnação temporária entre o seu batismo e a sua crucificação. Noutra linha de raciocínio, aqueles indivíduos a quem João chama de falsos mestres estavam negando a divindade de Cristo. Por conta disto, o apóstolo sente-se na responsabilidade de escrever sobre o tempo. E ele diz: já é a última hora. E João diz assim: é fato que há de se levantar o anticristo, e muitos anticristos já se têm levantado, pelo que vos digo que já é a última hora. Mas o que me encanta, pastores, irmãos, é a sensibilidade, a clareza da revelação que João recebe para escrever ou para usar esta expressão. Como eu disse, não é uma expressão solta. João não está apenas olhando para o relógio e diagnosticando uma hora isolada. É fato que a idade leva-nos a uma compreensão mais acurada das revelações. Queiram ou não, os mais velhos também são mais sensíveis à revelação de Deus, ou à compreensão desta revelação. João já era ancião, e quando João está escrevendo esse texto, me parece que a mente dele vai para um discurso do Senhor Jesus, que está lá em Mateus capítulo 20, quando Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante a uma vinha cujo proprietário saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois do versículo de número 3, Jesus diz assim: saiu outra vez a 3ª hora do dia. No versículo 5, Jesus diz: também saiu a hora 6ª e a hora 9ª. Aí no versículo de número 6, Jesus diz: tornou a sair na hora 1ª. Em cada saída destas da narrativa do Senhor Jesus, o dono da vinha contrata trabalhadores para a sua obra. E quando João declara já é a última hora, ele está revelando claramente que no plano de Deus, tudo isto que nós estamos vendo aqui hoje, numa celebração de centenário,
começou na madrugada. Começou há muito tempo atrás. Não esqueçam, por favor, que na eternidade e infinitude de Deus, um dia corresponde a 1000 anos, e 1000 anos a um dia. Portanto, 100 anos é apenas a 10ª parte de um dia de Deus. Esta obra não começou ontem, ela começou hoje no plano de Deus. Começou pela madrugada e nós estamos no final do dia desse plano de Deus. Eu vou ser objetivo e rápido para o irmão entender. Quando João diz, é já a última hora, e nós vamos para a narrativa de Jesus, Jesus revela que este plano salvífico de Deus se realizou em períodos, em etapas, e com trabalhadores que Ele mesmo contratou para a sua obra. E a primeira equipe de trabalho para que nós chegássemos aqui, trabalhou de madrugada. Quem são os trabalhadores da madrugada na vinha? Os profetas e os patriarcas. Este plano de Deus que se concretiza na igreja começou com os profetas e os patriarcas. Era madrugada. Basta o irmão ter em mente que à noite nenhuma visão é clara, é límpida, é específica. Toda visão noturna não é plena. Quando Paulo escreve sobre isso aos Efésios, no capítulo 3, versículo 2 a 5, ele diz: vós bem sabeis o mistério que o Senhor me revelou, o qual foi oculto aos profetas e aos patriarcas, mas aprouve a Deus no-lo manifestar. Na madrugada desse plano de Deus, Abraão passou a conhecê-lo. Mas preste atenção, Jesus diz em João 8,56 que quando Isaque levantou do altar, Abraão estava vendo o dia da ressurreição. Ele diz: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Mas a revelação para Abraão não era plena, porque era madrugada. É nesse tempo que Deus aparece a Abraão e diz: anda na minha presença e ser perfeito. E Deus passa a se revelar ao longo do Antigo Testamento a patriarcas e profetas, e Ele vai manifestando a sua palavra. Ele fala do seu plano perfeito através de cada profeta, chamado maior ou menor. Mas a compreensão não era plena, tanto que os historiadores dizem que Isaías morreu desacreditado como profeta. Por quê? Porque ele diz: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Mas por favor, irmãos, lembrem que Isaías fala de um menino que já nasceu. Quando o povo olha para Israel procurando um príncipe recém-nascido e não encontra, a profecia de Isaías entra em xeque. Mas era a madrugada, Deus ainda não havia revelado o seu plano plenamente. E isso é tão claro que Jesus nasce, vou agilizar, e Israel não o reconhece, porque era a madrugada, os trabalhadores da primeira hora do dia. Mas Jesus diz que o dono desta vinha saiu a segunda vez, à terceira hora do dia. Queridos,
Se os trabalhadores da madrugada são os profetas e os patriarcas, o que ocorre na terceira hora do dia desse plano de Deus? Preste atenção. Nós estamos no fim do dia de Deus, que amanheceu há um tempo atrás. Aí nós vamos para Atos, capítulo de número 2, e a Bíblia diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, veemente, que encheu toda a casa onde estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Tá, o que é que tem a ver com a terceira hora? Tudo. Quando o povo se reúne na porta do cenáculo e começa a dizer: estão bêbados, estão cheios de mosto, Pedro levanta, abre a porta do cenáculo e diz: senhores galileus, não estamos bêbados como vós pensais, porque ainda é a terceira hora do dia. Na parábola de Jesus, o dono da vinha sai à terceira hora. A terceira hora do dia, no plano de Deus, é a hora da inauguração da igreja, é a hora do derramamento do Espírito Santo, é a hora em que a igreja ganha, recebe poder, virtude, unção, ousadia, intrepidez para pregar a palavra. E aí eu fui convidado uma certa feita para dar uma aula especial numa escola teológica em São Paulo, mas uma escola de teologia ortodoxa, conservadora, tradicional. E quando terminou a aula, cedeu-se oportunidade para alunos fazerem perguntas. E um aluno levantou, e todo seminarista em fim de seminário está fervoroso nas suas ideias, e ele disse assim: pastor Josué, por que vocês pentecostais não param de mentir e não ensaiam pregar a verdade? Ele criou um desconforto na sala, e eu perguntei para ele: a que você se refere especificamente? Ele disse: vocês dizem que batismo com o Espírito Santo ainda é para hoje, e vocês têm a coragem de usar a profecia de Joel para justificar a pregação de vocês. E ele catou uma Bíblia e disse: acontece que a profecia de Joel se cumpriu em Atos 2, e abriu a Bíblia e provou, quando Pedro diz: hoje se cumpre a palavra do profeta Joel. Aí ele disse assim: por que você, que prega para multidões toda semana, não quebra essa barreira e não anula essa pregação mentirosa? Ele sentou, ficou aquele ar de agonia na sala, e eu disse para ele: primeiro, quero te parabenizar. 4 anos de escola teológica lhe ajudou ao menos localizar algumas referências bíblicas. Eu só gostaria de lhe fazer uma pergunta antes de responder a outra. Diga-me, você crê que o Espírito Santo que usou a Joel é o mesmo Espírito que usou a Pedro? Ele disse: creio. Eu falei com ele: então a questão está resolvida. Eu concordo com você que o derramamento do Espírito era só para a igreja primitiva, se formos partir da ideia da profecia de Joel. É verdade, mas acontece que Jeová derramou o Espírito Santo sobre a igreja e ficou olhando lá de cima. Deus ficou assistindo a cena, e ele gostou tanto do resultado, Jeová gostou tanto do cenário, do cenáculo, que ele tomou a Pedro e disse assim: olha,
a profecia era para agora, mas eu vou prorrogar, eu vou aumentar a validade dela. Aí Pedro levanta pelo Espírito de Deus e diz: esta promessa se diz respeito a nós e a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Dá uma provocada no seu vizinho e fala com ele: essa promessa é para você. Esta promessa é para você. Já concluindo, a terceira hora do dia é a hora do derramamento do Espírito. Na parábola de Jesus, o trabalhador saiu, o dono da vinha saiu a terceira vez para contratar trabalhadores para a sua vinha, e ele saiu a hora sexta. O que representa a hora sexta neste plano de Deus? É só ler João 4, vou agilizar. A Bíblia diz que Jesus chegou à beira do poço de Jacó, a hora sexta, e ele mandou os seus discípulos irem comprar comida. Vem cá, por que Jesus mandou discípulos comprarem comida? Porque a semana passada Jesus havia mandado uma comitiva numa aldeia de Samaria alugar um hotel para ele passar a noite com os apóstolos. E quando estavam preenchendo a ficha do check-in, o dono da pousada disse assim: espera aí, quem vai dormir no meu hotel é judeu? E os discípulos disseram: é judeu. E o samaritano disse: não, judeu não dorme na minha pousada, sai daqui. Os discípulos ficaram nervosos e disseram: mestre, libera a gente, para a gente pedir fogo do céu e matar esse bando de samaritano. Jesus disse: não, não é assim. Quando Jesus sabia que uma samaritana estava vindo, ele sabia que os discípulos não iriam permitir a conversa. Aí ele diz: vão comprar comida. Quando a samaritana chega, é a hora sexta, quando Jesus diz: me dá um pouco de água. Ali Jesus estabeleceu uma bandeira do cristianismo em Samaria. E notem, os senhores e senhoras, que o primeiro povo a ser evangelizado depois do dia de Pentecostes foram os samaritanos. Isso está em Atos capítulo 8. Significa dizer que no avanço da igreja estão inclusos aqueles que, como os samaritanos, tinham noção de Deus, mas conheciam Deus de forma errada. Nesse plano de Deus não estão incluídos apenas os que não o conhecem, mas aqueles que o conhecem de maneira equivocada. Mas o dia de Deus passou e chegou a hora nona. E o que representa a hora nona neste dia que nós estamos vivendo? Vai para Atos 10, e eu amo Atos 10, amo, porque era a hora nona, quando o anjo apareceu a Cornélio e disse: tuas orações foram ouvidas, tuas preces chegaram até a presença de Deus, e ele te mandou, vai buscar um cidadão, um varão, chamado Simão Pedro, e ele te dirá o que deves fazer. Hora nona. E aí a Bíblia diz que Pedro foi chamado. E eu gosto, pastores, eu gosto da pregação de Pedro, porque a pregação de Pedro em Atos 10 era para mandar todo mundo embora, ou ele mesmo ser expulso do cenário. Porque Pedro começa pregando assim: vocês sabem que não é lícito para um judeu se misturar com um gentio. Pedro estava bagunçando o negócio, ele não entendeu a proposta de Deus. Quando o Espírito Santo viu aquilo, o Espírito Santo disse: eu não posso deixar. Aí, Atos 10, 44 é um texto atípico na Bíblia. Diz assim: enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo caiu. Irmãos, leia a Bíblia inteira, você não vai encontrar nenhuma outra referência na Bíblia
ao Espírito Santo cair. Em toda a Bíblia o Espírito Santo desce, o Espírito se manifestou, o Espírito se apossou, o Espírito se apoderou. Mas em Atos 10:44 o Espírito Santo caiu. Por que caiu? Porque ele vem com uma torrente de água, ele vem com força, ele vem com poder. Era uma forma de dizer: Pedro, eu não te mandei aqui para fechar a porta, eu te trouxe para abrir a porta. E o Espírito Santo cai. Cai sobre a casa de Cornélio. Resultado: o evangelho na 9ª hora alcançou os gentios. E ai de nós se não tivesse ocorrido aquela 9ª hora, porque foi ali que o evangelho se espalhou pela Europa, pela Ásia, para a América. E em 1910 chegou no Brasil o evangelho pentecostal, porque o Espírito Santo caiu na casa de Cornélio. Não estamos aqui por acaso. Essa história não é solta. E eu concluo: e a hora 1/10? A Bíblia diz que o dono da vinha saiu a hora 1/10 para buscar os últimos trabalhadores para a sua obra. Na hora 1/10, eu vou repetir, ele buscou os últimos trabalhadores para a sua obra. Dá uma olhada no irmão que está do seu lado, por favor, fale sério isso. Leve a sério isso. Diga para ele assim: nós somos os trabalhadores da última hora. Nós somos os trabalhadores da última hora. A última hora, queridos, ao contrário do que alguns pensam, não é à meia-noite. A última hora é às 17, o cair da tarde, o crepúsculo, o final do dia. E Jesus diz assim: trabalhai enquanto é dia, para que as trevas não vos apanhe. Este centenário está sendo realizado na geração da última hora. A noite está chegando. Como, pastor? Nunca o diabo agiu de maneira tão aberta e escrachada como nos nossos dias. Nunca as seitas satânicas cresceram tanto como nos nossos dias. Nunca a despadronização dos valores morais foram tão evidentes como nos nossos dias. Nunca a violência, a corrupção e o desvio doutrinário foi tão gritante, porque a noite está chegando. Mas presta atenção, porque eu já vou encerrar. Esta é a última hora. Esta é a nossa hora. Esta é a hora da igreja. Se alguém me entende, dá glória a Deus. Esta é a hora da igreja. Aleluia. Dá uma provocada de leve no irmão do seu lado e diz para ele: esse é o teu tempo. Este é o teu tempo. Esta é a hora. Eu concluo dizendo para os irmãos, digo sem chutar, digo sem inventar, nós estamos na iminência da maior manifestação do poder de Deus para a sua igreja em toda a história. Nós estamos no final do dia. Deus vai levantar profetas na tua casa, pastores. Vai haver conversão em massa na família de sacerdotes. Deus está restaurando filhos de obreiros, netos de obreiros. Deus está erguendo uma geração sacerdotal. Pastores vão nascer na tua casa, porque é a última hora. Você vai ser engenheiro e vai ser missionário na construção, advogado, missionário no tribunal, médico, enfermeiro, missionário no hospital. É a hora de a igreja impactar o mundo. Esta é a hora de Deus mudar o mundo através da igreja.
Fica de pé, por favor, quem puder, e eu quero fazer uma oração. É um momento de Deus contigo. Olha no olho do irmão do seu lado e diz para ele: é a última hora. Não dá para perder mais tempo, queridos. Não dá para perder mais tempo. Nós vamos vivenciar um avivamento extraordinário na história da igreja. Quando eu falo para pastores da minha geração, eu lembro para eles, pastor José Wellington, pastor Antônio José, pastor José Antônio, senhores, que nós desta geração somos a quarta geração, a quinta geração de pastores pentecostais do Brasil. A minha geração é a quinta geração de pastores pentecostais do Brasil. E eu digo sempre para eles que quando Salomão assumiu o reino de Israel, a Bíblia diz que não houve guerra no reinado de Salomão. E eu já ouvi alguém dizendo que é porque Salomão era homem de paz e Davi era homem de guerra. Não houve guerra no tempo de Salomão, porque Davi eliminou todos os inimigos de Israel. Quando Davi passou o bastão, o cetro para Salomão, Salomão só tinha que fazer o reino prosperar. A terceira, a quarta, a segunda e a primeira geração de pastores das Assembleias de Deus venceram inimigos, tiveram que enfrentar pedradas, como já foi dito pelo pastor Wellington, foram perseguidos, levados para limpar cemitério, criticados, mortos a bala, espancados a facão, mas eles abriram o caminho. Esta quinta geração, e me incluo, tem uma missão. A missão de fazer esse plano prosperar a níveis extraordinários e alcançarmos este país e o mundo para Deus. É a última hora. Salomão se entreteu com besteiras e perdeu o foco. Eu quero convocar a minha geração, jovens, pastores, ministros, não vamos cometer o erro de Salomão. A história da igreja é uma corrida de bastões, que um vem correndo e passa o bastão. Não dá para diminuir a velocidade, não dá para negociar as conquistas, não dá para fazer concessões dos territórios alcançados. Deus está contando com esta igreja para tomar Fortaleza pelo seu poder, para tomar o Ceará com a sua glória, incendiar o Brasil com o fogo da sua presença e alcançar o mundo com unção do seu Espírito Santo. Ore comigo agora. Este não é um momento apenas de celebração, este é um momento de pacto, de aliança. Vamos fazer uma aliança com Deus agora. E vamos dizer para Ele que rumo ao segundo centenário, nós não vamos fazer negociações e barganhas com os valores que nos trouxeram até aqui. Porque essa história não começou hoje, não começou ontem, começou na madrugada. Homens deram a sua vida para chegarmos até aqui. Vamos fazer com Deus um pacto nesta noite, de que permaneceremos na rota, não vamos mudar o foco. E nesse momento de oração eu quero te convidar a profetizar sobre a tua descendência, sobre os teus filhos, sobre a tua geração, sobre os pastores desta geração. Erga a sua mão ao céu, coloque a sua mão no peito, ajoelhe se quiser, mas esse é um momento de louvor e consagração a Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós estamos numa celebração histórica. O Senhor presenteou a nossa geração com a dádiva do centenário do movimento pentecostal no Brasil. Mas nós estamos diante da Tua presença
numa arena para milhares, fazendo contigo um pacto de permanência no propósito estabelecido, um pacto de que não trairemos a missão, um pacto de que a obra começada com os patriarcas e que se concluirá com a igreja não será largada de mão. Neste momento, o Espírito de Deus paira sobre este auditório inteiro, sobre estas arquibancadas inteiras, e derrama sobre o teu povo a virtude da tua presença, sobre os pastores da 4ª geração, que ainda permanecem conosco, passando bastões e dando lições, dando aulas. Seja sobre eles a tua bênção, a saúde e a multiplicação dos seus dias. E sobre a 5ª geração que começa a florescer, se derrame o compromisso, se derrame a paixão, se derrame a rendição à tua presença. Ao tempo, Senhor, que eu quero pedir pelos filhos da tua igreja, pelos filhos dos pastores, pelos filhos do teu povo, onde eles estiverem, sejam alcançados, sejam abençoados, e a multiplicação do poder de Deus esteja sobre a vida de cada um deles. Se não for pedir demais, o Espírito Santo me faz desejar fazê-lo. Estenda a sua mão em direção ao irmão que está do seu lado, ministre sobre ele agora, interceda com ele agora, ore por ele e por ela agora. E enquanto